Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício Júnior. Hoje, na minha coluna, a gente vai refletir um pouco sobre esses números que a pesquisa IPEC, antigo IBOP, revelou sobre a popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E um aspecto interessante que a gente vai avaliar e que está no campo hipotético, que é o confronto entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva num eventual, confronto eleitoral em 2026. E aí você vai entender por que, que eu falo disso, por que, que eu estou avaliando nessa linha de pensamento um confronto entre o bolsonarismo, representado por Michele Bolsonaro, e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, sobre os números da pesquisa IPEC, né, que é, na verdade, o antigo IBOP, a gente tem números aqui interessantes. Deveria se candidatar, responderam 35 pessoas, quando, na pesquisa passada, em setembro, eram 39% das pessoas que achavam que Lula, sim, deveria se candidatar para uma reeleição. Não deveria, 62%, quando eram 58%, né, na pesquisa anterior, no caso, em setembro. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 10 de fevereiro em 131 municípios brasileiros. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Gente, aqui eu quero enfatizar o seguinte: se você pegar os dados do governo, né, atualmente do governo Lula, com relação à economia, você vê que a economia não está caminhando mal das pernas. Ela está indo, apresentando crescimento, por exemplo, no ano passado, né? Há previsões também de crescimento para esse primeiro trimestre, quer dizer, a economia não está ruim das pernas. Então, o que pode estar acontecendo para o eleitorado, inclusive do Lula, avaliar que ele não deve se candidatar? Bom, eu tenho aqui analisado o seguinte: já foi o tempo, e isso os principais analistas e articulistas também falam sobre essa questão. Já foi-se o tempo em que a economia era o fator preponderante numa eleição ou numa reeleição, digamos assim. Agora as pessoas estão levando outros aspectos, né, para votar num determinado candidato, né? Olha, Jair Bolsonaro perdeu a sua reeleição, foi o primeiro presidente após a democratização, né, podendo se candidatar a uma reeleição, que não conseguiu se reeleger. E isso agora corre o risco de acontecer também com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque o cenário se mostra difícil. Mas o que tem complicado a vida do Lula, se a gente pegar que o Brasil está a pleno emprego, é uma das taxas mais baixas, né, das últimas décadas, né, segundo os dados que foram divulgados, e você provavelmente viu esses dados na imprensa. Então, a economia caminhando bem. O aumento, né, do salário mínimo, né, o poder de compras do salário mínimo também aumentou se você comparar com as últimas décadas. Isso daí é manchete na imprensa, né, tradicional, nos veículos que não são tão tradicionais assim, né? São os veículos novos, os chamados veículos alternativos. Aqui também, como o ND1, nós divulgamos essas informações, então é de conhecimento de todo mundo que procura se informar e ler as principais notícias do dia, enfim, do Brasil. Então, temos pleno emprego, economia caminhando bem, temos aí dados promissores, provavelmente já para um primeiro trimestre, né, em relação ao produto interno bruto, mas o que tem atrapalhado o governo Lula, na minha visão, é a inflação dos alimentos. É como se ele tivesse feito todos os esforços, dado programas de assistência social, né, tem encaixado milhões de brasileiros e que felizmente, né, tem atendido essa demanda e que, infelizmente, ainda no Brasil é necessário. Eu digo infelizmente porque eu acho que se nós tivéssemos uma situação econômica assim, no nível ideal, a gente não precisaria, o povo brasileiro não precisaria
de tantos programas sociais. Mas, enfim, isso faz parte aí do jogo. Eu acho que realmente o governo tem que atender essa demanda de quem não tem nenhum tipo de ajuda e precisa da ajuda do Estado. Afinal de contas, eu acho que o Estado ele tem que cumprir o papel de dar o retorno para os cidadãos, para os impostos que todos nós pagamos, né? Então, é basicamente isso. E esse dado também mostra, né, com relação à inflação dos alimentos, que foi um dos principais fatores da queda ali, do problema da não eleição da Kamala Harris, por conta do governo Biden, né, lá nos Estados Unidos, que também enfrenta uma inflação e que também tirou o Trump do poder. Quando o Trump perdeu a eleição, ele também perdeu a eleição por conta da inflação dos alimentos. Então a gente precisa observar esse dado com muito cuidado aqui no Brasil e com relação ao presidente Lula. Veja bem, o Bolsonaro também sofreu desse mal, né, da inflação dos alimentos, né, o povo cobrando, né, o Bolsonaro por conta dessa alta dos alimentos. Tinha muita gente, né, nas famosas filas dos ossos, né, nos açougues e supermercados do Brasil afora, né? Quer dizer, você tentava comprar um tomate, era caríssimo. Você tentava comprar 5 quilos de arroz, era astronômico, chegava a R$ 45. Alguns desses alimentos que na época do Bolsonaro eram caríssimos, né? Hoje no governo Lula não é mais tão caro quanto na realidade do Bolsonaro. Exatamente, eu falo desses mesmos, por exemplo, o arroz ainda continua no preço ainda acessível, mas tem outros produtos no governo Lula que realmente está difícil. Por exemplo, o café, que é muito falado no Brasil e tem sido motivo de protesto de pessoas mais pobres. O café está caríssimo. Você vai comprar, por exemplo, um azeite, é outro produto que está caríssimo. Então, existem produtos que, inclusive, pertencem à cesta básica, que realmente no governo Lula está difícil. E talvez esse seja o maior entrave para essa popularidade em queda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, gente, eu acho que nesse cenário, vendo as declarações do Jair Bolsonaro, na minha coluna lá no site ND1, eu já havia falado sobre isso, que quem poderia enfrentar o presidente Lula em 2026, isso depois da eleição do Lula, né, lá para 2022, seria a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama do Brasil, porque eu vi algumas pesquisas, algumas sondagens, algumas falas internas de grupos bolsonaristas, e eu analisei que o grande adversário do Lula, né, ou a grande adversária do presidente Lula, poderia ser a ex-primeira-dama. Primeiro porque, se você vê, ela fala super bem, ela consegue se comunicar com massas muito bem, tem um público, né, que pertence às igrejas neopentecostais, os evangélicos, inclusive também os católicos, gigantesco, e ela consegue, né, se comunicar muito bem com essa massa, e eu acho que ela consegue falar até para fora dessa bolha. Vamos lembrar, gente, que o Brasil é um país conservador nos seus costumes. Isso daí a gente não tem como não enxergar e não ver. O Brasil é um país de sua totalidade, de sua grande maioria, da sua maioria esmagadora de cristãos. Então, quando o Bolsonaro disse naquela frase dele que tudo bem, a Michele poderia ser a candidata dele, contanto que ele fosse o ministro da Casa Civil. Ali ele fez uma brincadeira e tal, acho que também tem um pouco de verdade nisso, mas ele quis sinalizar o seguinte: olha, essa possibilidade não está descartada. Então, eu vejo a Michele Bolsonaro como a real adversária dentro do bolsonarismo, a representante do bolsonarismo, para enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no momento delicado, né, da sua popularidade, ele está com a popularidade agora já, né, com a sua aprovação já assim complicada, cambaleante. Você pensa isso daqui a um ano, se ele não conseguir reverter o quadro a seu favor. Então, realmente vai ser complicado
para o presidente Lula. Basicamente isso. Eu vejo, a minha análise, a Michelle Bolsonaro como a grande adversária, a grande rival política do atual presidente. Podem apostar, as chances disso acontecer são grandes, principalmente depois da fala do Bolsonaro. E olha, o Bolsonaro vai levar a sua candidatura até a última instância, como fez o Lula, aliás, em 2018. E logo depois colocou o Haddad na ponta de campanha, na cabeça da campanha. Eu acho que vai acontecer alguma coisa parecida em relação à campanha de Jair, aliás, a candidatura do bolsonarismo em 2026. Podem apostar, guardem esse vídeo e me cobrem lá no futuro se eu estava falando besteira ou se a análise fazia algum sentido. Então, gente, é isso. Eu queria, antes de encerrar o vídeo, agradecer e pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com seus amigos. E ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aqui do ND1 Play. E se você quer comprar produtos com qualidade e baratos, e até mais baratos do que esses marketplaces famosos, e dentro desses mesmos marketplaces famosos, como o Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Americanas e outros, a gente tem uma solução para você que é o Garimpo. O Garimpo é muito simples. A gente garimpa as melhores ofertas e vai trocando sempre aquele produto com o menor preço nessas plataformas. Então você não precisa ficar pesquisando, procurando. A gente já faz tudo para você, tá bom? Garimpo, link na descrição desse vídeo. E tem uma dica aqui que eu queria te dar, que é relacionado a um artigo super interessante que a gente lançou, né, na parte de entrevistas do site ND1, que é um portal de notícias, com o professor Ives Gandra, um grande e renomado professor, né, autodidata ali do direito brasileiro, é um jurista excepcional, e ele está fazendo ali uma análise sobre várias coisas, inclusive sobre vários temas, inclusive sobre a reforma tributária brasileira. Ele faz algumas críticas que é interessante a gente ouvir e entender o que ele está expondo. Fala sobre as inteligências artificiais e como que a justiça, como que o direito vai ter que controlar isso. Fala sobre as big techs. Olha, ele fala sobre tanta coisa moderna, sobre a lei de proteção de dados. Ele fala tanta coisa assim, sobre um olhar jurídico que você precisa ler essa entrevista. O link está aqui também na descrição. É um especial, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui na minha coluna, sempre nas terças, quintas e sábados, às 8h30 da noite, no ND1 Play. Até o próximo, fui! Você sabia que a Medical Saúde é a maior rede de clínicas particulares da Baixada Fluminense? E mais, que ela tem plano de saúde com diversas especialidades e vários exames a partir de R$ 49,90. Consulte condições.